Não, essa primeira questão aqui eu sei saber fazer. A questão é só que eu não li as alternativas. Eu li a Ah, alternativa. tem mais de uma certa, então, ou poderia Ah, ter. Sim, sim. sim, sim. São três corretas. Daí você E errou aí isso. não será atribuído crédito parcial na correção deste item, e aí eu tirei zero ao invés de ter tirado Putz, 0,5. É. que Ah, esse lixo. professor aí, cara, desculpa a palavra, mas esse cara é um pau no cu, assim. Imagino, imagino. Nossa, meu Podia ter dado meio Deus. certo, né? Não é vestibular pra aceitar só Não, a exata? não, você não tá entendendo. Esse cara não sabe dar aula. Ele não sabe dar aula, de jeito nenhum. Sei sim, já tive muitos professores assim na faculdade. Horroroso. Assim, muito ruim, muito ruim. Estranho, em Enfim, particular, eles normalmente tentam ser mais simpáticos, mas não é o caso, então. nossa, não, ele é simpático pra caramba, só que ele é muito ruim. Ele só fica falando durante a aula, assim. Ele só fala, 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 não cala a boca, e aí espera Faz o que a gente entenda. exemplinho, entendi. É tenso mesmo, tem muito assim, cara, normal. Mas logo você sai desses malas aí do primeiro semestre e passa no resto. Bem, você entendeu por que que essa questão tá certa? Por que que essas opções elas são certas também? Sim, sim. É, pera, deixa eu ler de novo Pô, eu isso acho aqui. estranho isso aqui, cara, na matéria, nessa matéria, né? Instrumentos e medição. Normalmente essa matéria é mais para encontrar a quantidade de algarismos significativos, coisas assim, sabe? Não É, para ficar falando sobre física especificamente. Até porque você não vai ver muito de circuito elétrico nesse nível, né, na sua graduação. Talvez lá em Física 3, mas não sei. Bem, de toda forma você sabe resolver esse tipo de circuito, né? Querendo ou não, ele é um circuito meio ensino médio, assim. é. Se o teu professor explicou, dava para fazer. Ele explicou essa matéria na aula? Ah, ele explicou meio por cima, assim. Eu tive que ver uns vídeos aí, mas aí, enfim, Mas isso foi uma prova ou foi uma lista de exercícios? foi uma prova. Pô, que complicado, hein? Porque daí é tenso. Bem, ah, muito bem. Então, se essa você sabe bem, vamos para a próxima, né? Deixa eu ver aqui. Bora. Opa, essa aqui já tá meio esquisitona. A seguir corresponde duas opções de circuitos para a montagem de lanternas de LEDs alimentadas por uma bateria de 9 volts. Hã? Considere que a tensão de depleção, que desgraça é essa? Em cada LED de 2 volts e para o bom funcionamento, a corrente de cada LED deve ser 20 miliamperes, tá bom. Qual dos dois circuitos é mais eficaz do ponto de vista energético, consome menos potência? Ah, sim, sim, sim. Então aqui você tem que encontrar, vamos dizer assim, as potências desperdiçadas por meio da lei de Joule, né? Sim. Isso. Daí você acertou essa aqui? Não. Cara, eu Não? tirei zero nessa prova aí. Principalmente por conta Putz. desse não será atribuído crédito parcial na correção deste item. Essa é a primeira prova do semestre? Primeira prova minha do INSPER. Eu acho que o professor vai ter que dar um jeito depois, sim, sei lá, fazer alguma coisa para recuperar a nota. A Às vezes tem galera, professor que é terrorista assim na primeira prova, mas depois eles começam a afrouxar, sabe? a galera foi. Acho que Imagino que todo mundo foi 80% mal, tirou nem eu abaixo iria de bem nessa 5. prova. Mas eu vou te dizer, cara, ele vai afrouxar, tá? Pode ficar tranquilo. Não tem como ele manter esse nível numa matéria que supostamente é perfumaria, como essa aqui. Hum, Então vamos lá. Qual dos dois circuitos é mais eficaz? Bem, o que que acontece, né? Você tem um circuito que tem mais ligações em série do que outro, né? né? Tem um circuito que tem mais ligações em série do que outro. Tá aí o detalhe, né? Porque as ligações em série mudam a corrente que passa nos objetos, né? Por mais que a quantidade de objetos seja o mesmo. Você deve lembrar lá desse assunto, lá no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, que nós tínhamos a ligação em série e em paralelo, né? Em Sim. série, a corrente é a mesma, em paralelo, a diferença de potencial que é a mesma, certo? Ah, Sim. e aí, um exemplo clássico disso, né, é, por exemplo, o pisca-pisca, né? O pisca-pisca, ele tem várias luzinhas, vários LEDzinhos, se você parar para pensar, e às vezes, quando um LEDzinho queima, uma série de outros LEDzinhos também queima, né? Por quê? Porque todos esses outros LEDzinhos, não é que eles queimam, eles param de funcionar, para ser mais preciso. Quando um queima, os outros param de funcionar. Por quê? Porque esses que pararam de funcionar estavam em série com aquele que queimou. Hum. Daí você pode estar pensando o seguinte: então por que não coloca todo mundo em paralelo?
Assim, quando um queimar, os outros não vão parar de funcionar. Como na nossa casa. Quando um objeto não está funcionando, os outros objetos, né, os outros eletrodomésticos continuam funcionando, as lâmpadas também. Né? Quando uma lâmpada queima, as outras funcionam. É, o problema é que se você colocar todo mundo em paralelo, não vai ter corrente suficiente para acender todas as luzinhas, entendeu? Então, algumas precisam estar em série para que tenha corrente suficiente para todos, beleza? Porque, de novo, em paralelo, as correntes se dividem, ok? Tá. Então, a ideia é essa. Então, como você pode ver, por exemplo, aqui você tem três conjuntos em paralelo e aqui você tem dois conjuntos em paralelo, certo? Sim. Então, supostamente, a corrente é maior nesse caso, no caso B, para cada uma dos LEDs, beleza? E Tá. se a corrente é maior, o que que a gente tem? Nós temos a famosa lei de Joule, que dá que a potência ela ela aumenta, ou seja, o gasto, né, essa potência de perda aqui, da lei de Joule, está associada com aquecimentos e coisas do gênero, ela ela é dada pelo quadrado da corrente, pelo quadrado da corrente. Então, uma corrente aqui é maior, eu suponho que nessa parte aqui, nesse B, seja onde tem mais gasto, né? Hum. Então, o circuito ser mais eficaz do ponto de vista energético, suponho que o A, porque pela lei de Joule, quanto maior a corrente, maior a perda. É, eu É até falei aqui. Opção A. diga. Eu falei opção A aqui. Você Acho colocou a que. opção A e errou? Aham. Opção A, por conta de possuir três linhas de LED, a corrente total será 40. Ou melhor, será 60. Mas ele tá puxando mais, né? Tem esse detalhe. É, mas assim, pô, cara, eu O B é botei mais o A. eficaz pra mim, seria o A. Não, tá, é isso mesmo. É, só que, pô, Bizarro. Será que eu tô errado? não, você está Porque, certo, porque a correção está escrita a opção A, por conta de possuir três linhas de LED, a corrente total será de 60 miliamperes, tá certo? então nós vemos uma corrente maior, certo? Vamos ver a outra opção aqui, o que ele cita aqui. Como a tensão é a mesma nas duas opções, o que aqui necessitar de menos corrente apresentará menos potência. Aqui necessitar Ah, de menos corrente apresentará menor potência. Realmente. Então a B precisa de. É o que ele. Tem esse detalhe também, né? Nós temos uma diferença de potencial fixa. Tava levando em conta isso, né? Sim, sim, então é a sim. opção B mesmo. Bem, vamos lá. Tudo bem. Isso é um detalhe importante, né? Que eu estava esquecendo durante toda a minha explicação. Essa equação, ela, apesar de ser verdadeira, ela, pela lei de Uri, né? Você conhece ela pode ser escrita de outras formas. Por exemplo, ela pode ser escrita como o quadrado sobre R e também como U vezes I. Então, como você pode ver, tem situações que dependem da diferença de potencial, né? Por Uhum. exemplo, essa aqui é interessante para nós. É, como a gente pode ver aqui, né? É uma situação onde você tem a diferença de potencial e a corrente. Sim, Então, e como nós aí, estávamos observando aqui, né? De fato, a diferença de potencial na opção, ou melhor, a corrente na opção B, como eu estava dizendo, né, era menor, mas como a potência é fixa, né? A hora que você multiplica, a opção B é a opção certa, então, ok? tá. Ah, o que continua sendo um pouco estranho, mas beleza. Bem, cara, é muito esquisito isso pra falar a verdade, mas tudo bem, né? Foi o teu professor que falou e a gente aceita. Vamos ver a próxima. Qual deve ser o valor de R1 para atender às condições do projeto? Apresente seus cálculos. Ah, muito bem. Deixa eu só fazer Beleza. aqui. Deixa eu entender esse negócio aqui e colocar no meu negócio aqui para eu poder ficar olhando. Tipo, Muito bem. É, ele quer o menor gasto, né?
É aí que tá o detalhe, né? Ah, é, men é, o- é mais eficaz, ou seja, dá menor gasto. O que dá menor gasto é o que tem menos perda de potência. O que eu estava dizendo que deveria ser a menor corrente. E para que a gente alimente. Ah, agora eu acho que faz um pouco de sentido. Agora está fazendo sentido na minha cabeça. Para que a gente consiga acender eles aqui, nesses dois circuitos, que seja, eles precisam ter uma corrente específica passando por eles. Cada LED deve ter 20 miliamperes. Ó, beleza? É o que ele está dizendo. Isso é fixo. Isso é Sim. fixo. Precisa ter 20 miliamperes passando neles, beleza? Uhum. Então, o que que vai acontecer? Lembra que eu te falei que quando o circuito está em série, a corrente é a mesma para todo mundo? Sim. Então, você vai ter 20 passando aqui, 20 passando aqui, 20 passando aqui. Porque Perfeito. precisa que tenha 20 em cada LED. Como esses dois D1 e D2, por exemplo, estão em série, ao passo que passa 20 aqui, passa nos dois. Uhum. Beleza? Então, 20, 40, 60. Né? Aqui tu tem D9, D10 e D11. Então, 60 amperes nesse circuito A. Anotado aí. Que nem ele citou aqui. 60 Ah, miliamperes. tá, tá. E aí, E aqui, esse daí. Ah, tá. Tá pela bom. mesma história, né? Entendi. Você está em série aqui. Então, 20, Uhum. 40. Né? Então, nós temos uma corrente menor nesse. Beleza. Uma Sim. corrente menor nesse. E como, novamente, né? Não precisava nem dessa fórmula, mas como essa fórmula aqui deixa bem claro que diferença de potencial vezes corrente, então aquele B é o que gasta menos, ok? Uhum. Então agora sim, explicado. Muito bem. Entendido? Entendi. Agora eu Então, entendi. então tá bom. Show de bola. Então vamos para o próximo. Deixa agora eu explicar. Qual deve ser o cálculo, qual deve ser o valor do resistor 1 para atender as condições do projeto? Muito bem. Resistor 1, de fato, é outro cara que está ali desconhecido. Sim. Hum. Ele faz parte do circuito A. Muito bem. Então, como é que a gente pode analisar esse circuito? A gente já sabe a corrente em cada ramo aqui, 20 miliamperes, certo? Certo. E a gente também, com isso, consegue encontrar a corrente total fornecida pela fonte. Não tem muito segredo. Foi só fazer o 3 vezes 0,2, que deu 60 miliamperes. Maravilha. Então, agora a gente precisa determinar, né, a tensão sobre o resistor 1. Né? E o resistor 1, ele está ligado numa fonte de 9 volts. Muito bem. E a gente já sabe também, né, a corrente que passa nesses caras, e portanto a gente consegue encontrar, vamos dizer assim, a queda de tensão devido a cada ramo de LED aqui, né? Ou melhor, a gente pode pensar a diferença de potencial que tem em cada LED, né? Podemos parar para pensar dessa forma. Porque ele deu algumas informações ali, né? Ah, então a gente tem que pensar assim, olha só. Deixa eu colocar aqui. A fonte V1 é 9 volts, vamos deixar isso claro. E a queda de tensão em cada ramo, né, que possui dois LEDs em série, vai ser V dos LEDs igual a 2 volts mais Dois. 2 volts. Em cada ramo, né? Porque tu tem dois LEDs em cada ramo. Então, 2 volts mais 2 volts de cada LED. Certo? Uhum. Ah, Porque tá. Tá. na, porque na ligação em série, cara, ah, ou melhor, nessa ligação em série, aqui você tem uma ligaçãozinha em série, certo? A corrente é a mesma, mas a diferença de potencial se divide. E como eles são iguais, né, você pode somar cada um deles para saber qual é a diferença de potencial no ramo todo, sacou? Uhum. Então, vamos lá, 4 volts em cada ramo, a princípio. Então, o que que a gente vai ter? Mas se fosse 4 volts em cada ramo, a gente teria 12 volts, né? Mas ele fala sobre isso aqui. Ah, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. Ele fez do jeito que eu vou fazer. Quer dizer que eu tô pensando alguma coisa errada aqui, mas eu já vou falar sobre isso, só um instante. Então a gente sabe que aqui é 4 volts, Certo. beleza? Muito bem. Ah, sim, 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 sim. É 4 volts, mas aí que tá um detalhe, tá?
Deve ser porque eu saí da cama meio desesperado para te dar aula. O que é que está acontecendo aqui? Nós já entendemos que aqui é 4 volts, certo? Certo. Muito bem, mas nós estamos numa ligação em paralelo. Uhum. Então, se a ligação é em paralelo, todo mundo aqui é 4 volts. Porque na ligação em paralelo, como você sabe bem, ao contrário da ligação em série, quem é igual para todo mundo é a diferença de potencial, certo? Tá. Então, como isso aqui está em paralelo, e aqui também está em paralelo, todo mundo tem esse mesmo 4 volts, passa 4 volts para todo mundo, ok? Uhum. Não é que aqui é 4 volts, aqui é mais 4 volts, aqui é mais 4 volts, é errado. Todo mundo aqui é 4 volts, ok? Tá. Então, se todo mundo aqui é 4 volts, aqui sobrou 5 volts, certo? Uhum. Então, a ideia é essa. Beleza? Entendido? Entendido. Maravilha. Era só isso, né? Uhum. Ah, não, ele tá pedindo a resistência. Era isso que ele pedia? Qual deve ser o valor do Ah, resistor, não, né? é Ele não quer pedindo saber a R1. diferença de potencial no resistor, mas sim a resistência. Não tem segredo. Agora que a gente sabe qual é a resistência, é só usar a lei de Uri, né? Uhum. U igual a RI. Então eu quero I, ou melhor, eu quero R, que é U sobre I. U é os 5 volts. Quem que é a corrente? É a corrente total do circuito. A gente sabe que no circuito todo aqui passa 60 miliamperes, lembra? Uhum. Então, se passa 60 miliamperes, é porque volta para cá 60 miliamperes. Então, vem para cá 60 miliamperes, Tá bom. não é mesmo? Então vai ser 5 sobre 20. Não, 5 sobre 60. É, 0,006, né? É miliampere, né? É, para deixar em ampere, né? Então, isso Mas é- aqui vai dar 83,3333, beleza? Uhum. Beleza. Entendido, então. Dízima periódica. Tá. Subarashi. Então, a gente pode continuar. Deixa eu ver a próxima aqui. Um aluno do INSPER, durante experimentos de laboratório, perdeu parte da curva da carga de capacitor que fora montada em um circuito como apresentado a seguir. Além disso, ele não lembra o valor do resistor utilizado. Bem, não lembra, mas tem um monte de dados aqui interessantes. Sabendo que a equação da carga do capacitor é... Ah, um capacitor, né? Muito bem. E que tal é a constante do tempo do circuito? Responda. Quanto vale tal nesse experimento? Muito bem. Bem, você tem um gráfico, né? Uhum. Então você poderia, por exemplo, pegar quantos dados você quisesse aqui, né? Para jogar nesse nessa fórmula, beleza? Certo. Você poderia ficar pegando dados aqui e jogando. Ah, mas quem que ele tá chamando de VF aqui? É o V Não tô final. achando isso. A gente não tem. Ah, sim, a tensão final nós não temos. Sim. Isso seria um problema. Isso seria um problema para essa minha primeira estratégia, que era pegar dados aqui e jogar, né? Ah, E nós não temos a tensão final, como você citou. Muito bem. Mas, né, a gente sabe uma coisa do tal, né, que é o que ele está pedindo primeiro, que é uma das variáveis que a gente não tem. uhum. Nessa equação, nós não temos o VF, não temos o tal, certo? Certo. Só que o tal, a gente sabe algo previamente, pelo menos o teu professor deve ter dito porque ele cobrou aqui, né? Ele até citou na resposta. Sim, O sim. tal é uma constante de tempo muito conhecida, que é o tempo que demora para atingir 63,2% da tensão final. Sim. Então nós já temos essa relação, né, com o tal. A gente sabe que ele está associado com 63,2% da tensão final. Portanto, se a gente substituir esses valores na fórmula, a gente consegue resolver, certo? Certo. Então, bem, a gente pode fazer diretamente o que ele citou aqui. Mas aí que está o detalhe, né? Que talvez só lendo o problema, ah, como o professor colocou aqui, talvez você não percebesse, né? Na hora de resolver. Essa equação aqui, ela tem duas incógnitas, o VF e o tal, né? Sim.
Então, com essa equação sozinha, você não conseguiria encontrar o valor das coisas aqui. Por quê? Porque. Ou será que dava? Talvez dê. Porque eu posso Bom, jogar dois pontos e encontrar. Daria para encontrar, sim. Daria para encontrar. Só seria um pouco trabalhoso, mas daria. Então, eu vou fazer de um jeito diferente do que o teu professor fez, tá? tá. Porque o que o teu É, professor fez já tá ali. Então, eu vou fazer de outro jeito. eu fiz isso aí mesmo. Fez o que eu vou fazer? Não, eu fiz primeiro o tal. Eu O descobri o jeito que o teu tal professor primeiro. fez? Não, pera. Deixa eu ver qual que é o jeito que o professor fez. É, não, eu fiz do jeito do professor. Vai, faz. Vou Vai. fazer do meu jeito aqui, então. Você tem que identificar esta equação como uma equação que tem duas incógnitas, VF e Sim. tal. Então, se ela tem duas incógnitas, você precisa de dois pontos para resolver. É isso que a gente faz, por exemplo, lá na equação da reta, para achar o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Lá do ensino Uhum. médio. Então, aqui nós podemos tirar dois pontos. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas eu acho que é um pouco mais didático. Por exemplo, nós podemos pegar esse ponto aqui, que está bonito, E o e 2 e o 6 ali. 2 e 6. Pode ser. Eu não gosto de pegar pontos muito próximos um do outro assim, mas vamos pegar. Talvez esse 0, 0 ajude aqui. Pode ser também. Ele facilita um pouco a vida também. Talvez, vamos ver. Ah, vamos usar o 0, 0. Vai ficar 0 igual a VF menos. Não vai porque vai ficar redundante. Vai ficar VF igual a VF. Não vai ajudar Uhum. muito. Ah, vamos pegar esse que tu falou mesmo. Então eu vou jogar um ponto aqui. Quando a tensão é 5, vai ter VF menos VF e elevado ao tempo ali, que é 1,5, né? Menos 1,5 vezes o tal. Então aqui você já tem uma equação. Uhum. Agora vamos pegar outra ali. Quando a tensão é 6, VF menos VF e na menos 2 sobre tal, certo? Certo. Então, a gente pode dividir já essas equações de uma vez já. Então eu vou ficar com. Ah, Pegou a ideia? entendi o que você vai Vou fazer. ficar com 5 sobre 6 igual. Se eu deixar o VF em evidência, eu vou ficar com um menos E na menos um quinto de tal. Eu deixei o VF em evidência e estou cortando com a parte de baixo aqui também. Então já não tem mais VF nessa equação, certo? Certo. Então agora eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Vai ficar 5 menos 5 E na menos 2 sobre tal, igual a 6 menos 6 E na menos 1,5 sobre tal. Então quem tem tal vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Se eu passar esse cara para cá, eu vou ficar com. O problema é que os exponenciais eles têm valores diferentes, né? Mas é o que a gente tem por hoje. Vai ficar 6 e na. Claro, tudo isso aqui já dá para jogar na calculadora e ver quanto é que dá, né? Alguma coisa assim. Uhum. A gente tá fazendo de cabeça. Igual a 6 menos 5, que é 1. Ah, beleza. É, agora a gente ficou com uma. Porque aqui é 1,5, né? Agora a gente pode lembrar que quando tem divisão de coisas assim, existem regras de potência, né? O problema é que, A o gente não problema é sabe que tal, né? isolar isso aqui ficaria um pouco difícil, né? Ah, ficaria bem difícil para falar a verdade. Bem, mas pensando assim, a gente vai ter 6 na E elevado a menos tal ao quadrado. E aqui menos 5 elevado a menos tal a menos 1,5 igual a 1.
Então, como você pode perceber, cara, essa conta vai sair, certo? Eu poderia, por Uhum. exemplo, chamar o e na menos um sobre tal de y. Então, eu vou ficar com 6y ao quadrado menos 5y ao meio igual a 1. E daí, de alguma forma, a gente resolveria essa equação, chegaria no valor do y, que é isso. Depois, aplicando a ln dos dois lados, chegaria no valor do tal. Mas como você pode perceber, isso aqui está ficando cavernosamente difícil, né? Sim. Então, apesar de estar certo. Então, talvez seja melhor usar a forma do teu professor mesmo, tá? Tá. Então, usar essa informação direta do tal aqui, que traz que ele é 63,2%, e você disse que usou, mas você errou. O que é que você errou aqui? Porque Não, eu acertei, na verdade. Só que, de novo, né? Não será atribuído crédito parcial na correção dos itens ABC. tinha que acertar A, B e C, não é isso? É. Pra ganhar o ponto da A, por que tá aqui zero? Meu, agora eu entendi por que tá tão tenso. Não é só errar a parte da pergunta. Tem que acertar a questão toda para conseguir o ponto. É. Pô, Ah, daí é não, eu não tenso. sei, na verdade. Mas, assim, sinceramente. Ai, Hum. ai. Enfim. Então O tá. que que eu fiz? O que que eu fiz? Você chegou em 2 segundos? É, não, não cheguei. Eu Então cheguei. provavelmente teve um erro aí. Mas é porque esse 9,6 aí, mano. Bem, quando a gente tem números desse jeito, né? É, bem, aí você consegue imaginar que você vai ter que usar decimal, alguma coisa assim, ou Ah, usar não, na calculadora. verdade eu cheguei nisso aí, sim, senhor. Ah, é? Sim, é só que eu fiz um negócio diferente, porque eu cheguei na tensão do capacitor, né? Que era 6 volts. Que é só multiplicar Aham, 9,5 vezes 0,3632, isso aí, né? Aí o tal é igual a 6 volts. Só que eu botei 6 segundos direto, ao invés de traduzir ele no gráfico, entendeu? sim, E aí deu nisso aí. percebo. Bem, então o importante é que você sabe fazer, né? Sim. É o que importa. Muito Aí bem. depois é só substituir, não é? Sim, 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 só substituir. Bem, para a próxima pergunta, né? Que provavelmente é encontrar o VF. Não, Então, aqui, ó, nessa daqui mesmo você tem que. Não, não, não tem não. É na próxima, só esquece. Perdão. porque aqui, bem, ele tá. A gente sabe que para ter 63,2% da tensão final, o tempo que demora é tal. Uhum. Então, ele está dizendo aqui que a tensão do capacitor quando carregado é igual à da fonte, isto é. A gente sabe qual é a tensão final, 9,5. Sim, tá escrito lá no. Sobe um Sim, pouquinho pra você ver. Aí, ó, à esquerda. é verdade. A tensão final é 9,5, então. A gente sabe quem é esse cara. Uhum. Então ficaria até um pouco mais fácil, né? Ah, que, porque naquele caso lá eu tive que pegar duas equações para cortar, né? Sim. Eu não vi que a gente tinha tensão final. Bem, quando não tiver, você já sabe o que tem que fazer, né? Já viu que vai ser trabalhoso. Então, grava aí o que eu fiz que pode ser importante no futuro. Mas outro jeito aqui seria fazer isso mesmo, né? Você pegar, por exemplo, uma equação, né? Agora você já sabe como fazer, né? A gente não precisa focar no que o teu professor fez. Daria para pegar uma equação aqui, jogar 9,5 e pronto, tu tem uma variável só, né? Então, mas foi isso que eu fiz, cara. Foi isso que tu fez. Não Foi isso que eu bateu? fiz. Talvez você Só errou que. na hora do LN, alguma coisa assim, né? Não, o que eu errei foi o tal mesmo. Ah, é? É. Né? Como é que eu faria aqui? Passaria esse cara para outro lado, resolveria essa conta. Eu não sei quanto é que dá isso aqui, mas digamos que dê mais ou menos. Isso aqui dá quase meio. Então digamos que dê menos meio. Igual a menos e na menos um meio de 6. Corta, corta, aplica LN. Certo? LN de meio eu não sei quanto é, mas é um número negativo. Sei lá, menos 0,3, não sei.
ou menos 2 que seja. E aqui vai ficar menos meio sobre tal. Eu não sei quanto é que dá, tá? Essa resposta, só chutando alguma coisa aqui. Deixa eu Tá. ver quanto é que dá quanto é que dá o ln de meio na calculadora. 0,5 ln é 0,5 aí dá menos 0,9, 0,7. Beleza. Daí pronto, né? É só passar o tal pro outro lado. Vai ficar 1,5 dividido por 0,7. Arredondado, né? Claro. Dá mais ou menos 2, né? Exato. Mais ou menos 2, dá 2,1. Beleza? Tá. Que é a resposta, né? Claro, ali tá arredondado também. 2 Até, segundos, né? até porque o teu professor não colocou 9,5, né? Ele colocou 9,6. É. É. Então, Ele beleza? fez, ele fez do seu jeito, só que ele não deixou explícito aí, né? Mais ou menos. Ele não fez do meu jeito, tá? Ele fez de outro jeito. Ele fez do jeito que é uma coisa, uma condição que a gente já sabe sobre o tal, né? Que ele é 63, ele é o tempo que demora para que o circuito carregue, o capacitor carregue 63,2%. Parece que isso aí é uma constante também. Sim, isso é uma constante. Então é uma coisa que você pode usar a princípio, teu professor deixa. Tem professor Aham. que não deixa usar isso aqui. Se ele usou, né? Então por que ele deixa? Beleza? Tá. Quanto tempo o capacitor demorará para estar completamente carregado? Bem, então aqui ah, bem, de novo ele está usando uma coisa meio técnica, né? O que que um Sim. professor de física 3 faria? Ele pediria para você entender isso aqui a infinito. É o que eu faria se eu não tivesse lido a resposta dele, tá? Eu pegaria essa equação e tenderia o tempo a infinito, entendeu? Tá. Porque, né, o capacitor ele nunca carrega de fato, né? Ele fica ali carregando, tentando carregar até o infinito e não carrega, porque é impossível, né? Tu vai ter Uhum. tanta força de repulsão entre os elétrons dentro do capacitor que ele vai precisar de cada vez mais força, né? E essa força vem de onde? Da diferença de potencial, empurrando os elétrons para dentro, né? Só que em alguns momentos vai precisar de muita energia para empurrar um elétron só. Então ele nunca vai carregar de fato, beleza? Então é lá no infinito que ele carregaria completamente. Mas, existe essa informação técnica aqui também, né? Do tempo de acomodação, que é 4 vezes o valor do tal. Então, seria só pegar 8 segundos e jogar na fórmula. Ok? Tá. Ahn, Fórmula que é essa mesmo? bem, na verdade, né? O teu professor, ele tá bem doido aqui. Porque ele tá usando uma. Bem, eu não sei como é essa aula, né? Mas ele tá usando informações técnicas aqui, né? Por exemplo, a gente sabe que é 4 segundos o tempo de acomodação, né? Então, como a gente achou 2 segundos, né? Eu achei 2 segundos aqui, 2,1 mais precisamente. Eu multiplicar por 4 isso, eu já vou ter o meu tempo de acomodação de 8,4 segundos, né? Só que o teu professor, ele fez uma coisa muito louca aqui, ó. Ele fez a multiplicação pela resposta dele, que deu 8. Depois ele falou, não, vamos considerar 5 vezes o valor. Não faz muito sentido, né? Não. Inclusive, essa daí eu nem sei o que eu fiz. É B, é isso aí? Essa é B. Ah, Você chegou a fazer essa multiplicação por 4? Você lembrou dele falar desse tempo de acomodação aqui na aula? mano, não. Não? Não lembro, né? Não lembra? Beleza. Bem, então não tinha muito o que fazer, né? A menos É, que você saiba usar limite, mas eu acho que você não aprendeu cálculo ainda, né? não, eu aprendi na escola um pouco, mas eu não sei implementar nas contas que eu faço. Se o Tipo, professor não passou, não tem muito o que fazer mesmo. Bem, que pena. Agora, bem, mas era isso, tá? tá. Ou você aplicaria o limite, ou você lembraria dessa informação técnica aí do tempo de acomodação. Qual é o valor do resistor 1? Apresente os cálculos. Ah, muito bem. O resistor 1, não tem circuito? Lá em Ou tem cima, lá em sim? cima. O resistor 1 é o único circuito deste problema aqui. Muito bem. Então, nós não temos informação de corrente, né? Mas nós temos a informação de capacitância. E Sim. nós sabemos uma coisa, né? Que o capacitor ele vai enchendo, e
quando o capacitor ele tá cheio, né? Quando ele tá carregado, o circuito ele funciona como um fio, né? No circuito. Ele não vai mudar nada no circuito, entendeu? Quando ele tá 100% carregado. Sim. Beleza? Então, por isso que o capacitor e o indutor também, que é uma coisa que você vai ver ainda, eles estão no circuito para equilibrar o circuito, né? Para não deixar ter picos de tensão ou momentos sem tensão, né? Tá. Daí, a questão é a seguinte: como é um sistema com capacitor aqui, nós temos uma fórmula, né? Que o professor até utilizou ela aqui, ó, Sim. que relaciona tanto o tempo ali do tal, né? Que é aquela constante do exponente, com a resistência total do circuito e a capacitância. Então, como nós temos essa informação já que foi encontrada, que é 2, né? Nós temos a capacitância do circuito, fica fácil achar a resistência total do circuito também. Como a resistência total do circuito é simplesmente o valor desse resistor, Uhum. então dá para usar direto isso, beleza? Beleza. Agora, se não desse para usar direto isso, o que você teria que fazer? Você teria que de alguma forma achar a corrente, né? Alguma informação denunciado daria a corrente, algo assim. Daí você usaria nessa fórmula aqui, tá bom? Que você diria que a diferença de potencial é ahn, ela é resistência vezes corrente, certo? Certo. Mas nesse caso foi só jogar nessa fórmula aqui. Sim. E, pô, que pena, dá pra pelo menos ter ganhado esse ponto aqui se você tivesse acertado o tempo, né? Era só ter ganhado, é só ter acertado o tempo. Pois é, Literalmente. beleza. Isso aí é brincadeira. Isso aí não é. Sacanagem? Não, isso aí não Vamos é ver. humano, não. Não é. Desenho de diagrama elétrico correspondente à montagem do protoboard. Tá, vocês chegaram a mexer com protoboard na aula? É uma aula prática também, né? Aham. Mas eu já tinha mexido antes, né, na escola, e aí, velho, na teoria eu sabia fazer isso aí. Só que eu botei. Deixa eu ver aqui. O que que eu botei errado? Ah, tá. Eu botei o. Ao invés do R3 e o R4 estarem em paralelo, em série, perdão, eu botei o R5 e o R3 em, em paralelos diferentes e nenhum em série, só o R1 e o R2. Não sei se deu para entender. Ah, sim, entendi. Você cometeu um erro na hora de construir o circuito, né? É, Beleza. Ah, acontece. Bem, ah, daí agora, vamos tentar entender o que está rolando aqui. Nós temos essa colocaçãozinha. Peraí. É uma Diga. coisa importante que ele errou na hora de fazer isso aí. É, tá vendo esse da direita para esquerda, lá em cima, tem um fio. Aí, esse daí. Esse daí é para ela estar um em cima. Ah, Então eu cometi um é erro para no ele estar desenho. ligado no negativo, ao invés do positivo. Porque Sim, aí sim, ele tá sim. ligado no positivo. Sim, sim, faz sentido, né? A gente precisa que o circuito vá e volte na É, tensão. circuito se fecha, né? Ah, tá bom. Daí nós tínhamos, vamos ver aqui, os resistores R1 e R2 em série, porque eles estão ligados por uma perninha só, tá vendo? Sim. O R2 com o R Cinco ele tá. aqui também em série, certo? Sim. Eu quero olhar para não falar besteira, mas ó, a gente tem uma perninha só ligada. Uma perninha do R5 com o R4 em série, nós estamos vendo aqui. O R4 com o R3 em série, R3 com o R2 em série. É, eu sei que é meio difícil ver esse tipo de coisa, né? Mas de fato tá certo, né? Não, é porque o que ele deu pra gente fazer era o contrário. Como assim? Pegar o circuito aí de baixo que ele deu e jogar na protoboard. Ah, Aí isso daí foi meio que surpresa, assim, pra gente, sabe? sim. É, mas enfim, é a vida. Bem, realmente dava para fazer, mas, né, um detalhe já fazia tudo ficar errado, né? Pois é. Felizmente. Né, Não, principalmente essa esse daí eu fato tinha que aqui ter do acertado. R2 estar em série com esses dois caras causa uma confusão, né? Mas porque a gente pensa que vai ser uma coisa só, mas não é, né? Eu achei que os cinco estavam em paralelo, entendeu? Não, não, não.
5 está em paralelo com o R3 e com o R4, né? Como você pode ver, o 5 ele tem as duas perninhas ligadas, né? O R3 e com o R4. Não diretamente, mas por meio do R2, né? Sim. É, não, eu mandei mal aqui. Sim. Bem, normal, cara. Era Bem, é ponto isso aí, né? Tu certo. tem que ir pra escola, pra faculdade. É, Mas daí, ah, você já sabe, né? Quando a gente fazer mais uma aulinha aí, a gente fica um tempo a mais, beleza? beleza, tranquilo. Show de bola. A gente se fala, meu querido. Boa sorte aí. Com certeza o Valeu. professor vai